O dia de repouso de Jesus, parte 2. Quando Cristo perguntou: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou matar? Mostrou que lia no coração daqueles homens ímpios que o acusavam. Enquanto se esforçavam por conservar a vida, curando os doentes também nos sábados, eles tentavam destruí-la, procurando matá-lo. O que seria, pois, melhor fazer nos sábados? Matar, conforme ao que projetavam, ou curar os enfermos, como ele próprio estava fazendo? Seria preferível no sábado ocupar-se com coisas de homicídio ou manifestar amor aos homens? Amor que se traduz por atos de bondade e de misericórdias. Muitas vezes, os judeus acusavam a Cristo de profanar o sábado. Muitas vezes tentaram matá-lo por ele não guardar esse dia, conforme as suas tradições. Isto, porém, o não demovia. Prosseguia na observância do sábado, conforme Deus exigia que fosse observado. Havia, porém, em Jerusalém, um grande tanque chamado Betesda. De quando em quando as águas desse tanque eram agitadas. O povo acreditava que um anjo do Senhor descia para agitá-las e que o primeiro que estão nelas descesse seria curado de qualquer enfermidade que tivesse. Grande número de pessoas vinham ter a esse sítio na esperança de serem ali curados, mas a maioria ficava desiludida. Ao moverem-se as águas, era tal o aperto que muitos não chegavam sequer a alcançar as bordas do tanque. Num sábado, Jesus arribara a Betesda. Seu coração ficou comovido de compaixão ao ver ali aquela multidão de padecentes. Um deles parecia o mais desgraçado de todos. Havia 38 anos, perdera o uso dos membros. Nenhum médico tinha podido curá-lo. Muitas vezes fora levado a Betesda, mas de cada vez que as águas eram movidas, alguém penetrava nelas antes dele. Nesse sábado, tentara ainda mais uma vez descer naquele tanque. Jesus observou quando se arrastou de volta para enxergar que lhe servia de cama. Suas forças o tinham quase abandonado. Se ninguém o acudisse, em breve morreria. Estando ele deitado, voltando de quando em quando a olhar para as águas do tanque, um rosto compassível se inclinou sobre ele e perguntou: queres ficar são? O pobre paralítico respondeu com um suspiro: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro adiante de mim. Não sabia aquele que lhe falava podia curar, não só um, mas todos quantos a ele chegassem. Disse-lhe então Jesus: levanta-te, toma a tua cama e anda. Imediatamente o enfermo tentou obedecer a essa ordem e a força lhe voltou. Levantou-se e, sentindo que podia ter em pé perfeitamente, pôs-se a caminhar. Que prazer! Ajuntou a cama e partiu louvando a Deus em todo o seu caminho. Logo adiante se encontrou com alguns fariseus e falou-lhe acerca de uma maravilhosa cura. Eles apareceram no regozijar-se com isso, mas repreenderam por causa de levar sua cama num dia de sábado. Disse-lhes, pois o curado, aquele que me curou, esse disse, toma a tua cama e anda. Deixaram, pois, de censurá-lo por isso, mas se encheram de indignação contra aquele que tomava a si a responsabilidade de ordenar a um homem que transportasse sua cama num dia de sábado. Em Jerusalém, onde Jesus se encontrava, havia muitos que se reputavam instruídos da lei e o denominavam rabinos. Esses ensinavam aos povos as suas falsas ideias acerca do sábado. Cristo desejava corrigir esses erros de opinião. Foi por esse motivo que curou aquele homem
num dia de sábado. Ele ordenou que levasse sua cama. Sabia que isso haveria de chamar a atenção dos rabinos e dar-lhes assim uma oportunidade de esclarecê-los. Foi o que sucedeu. Os fariseus levaram a Jesus perante ao Sinédrio e o Supremo Conselho dos Judeus, para que se justificassem da acusação que lhe moviam de profanar ao sábado. O Salvador se limitou a declarar seu ato estava de conformidade com a lei do sábado e com a vontade e o procedimento de Deus. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus opera incessantemente para sustentar a vida de todos os viventes. Deveria ele cessar essa obra no dia de sábado? Deveria proibir o sol de exercer nesse dia suas funções e alumiar aquele com seus brilhantes raios a terra e vivificar a vegetação? Deveriam os rios cessar de regar os campos e os mares suspender o seu fluxo e refluxos? Deveriam o trigo e o milho cessar de crescer no sábado e as árvores e as flores deixar de abrochar ou de frutificar nesse dia? O homem, neste caso, viria a ficar privado dos frutos da terra e das bênçãos que lhe sustentam a vida material. A natureza não pode cessar sua obra. Sua pena de vir ao homem é a perecer o do seu mesmo modo. O homem tem uma obra a fazer nesse dia. As necessidades da vida precisam ser satisfeitas. Os doentes precisam ser cuidados e provindas as necessidades dos desamparados. Deus não quer que suas criaturas sofram uma hora sequer do que possam ser aliviados no sábado ou em qualquer outro dia. A obra do céu jamais cessa e nós não devemos cessar nunca de fazer o bem. O que a lei proíbe é fazermos as nossas próprias obras no dia do repouso do Senhor. O trabalho para ganhar a subsistência é que deve ser renunciado nesse dia. Não é lícito trabalhar pelo prazer ou pela ganância do dia do descanso. Mas o sábado tampouco deve ser passado em ociosidade. Como Deus cessou de criar e descansou no sétimo dia, assim devemos nós também cessar de nossas obras. Ele nos ordena pormos à parte as nossas ocupações cotidianas e devotar essas horas sagradas ao repouso, solutar, ao culto e aos mistérios santos.